Olá, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Estarmos aqui reunidos hoje, nessa segunda-feira maravilhosa, para o início de um novo livro, né? O livro que nós vamos iniciar hoje, No Centro Sentimos Leveza. E, mais uma vez, agradecendo ao professor Hamilton, doutor Hamilton, Plácido da Rosa, que pela criação desse grupo e pela brilhante ideia de convidar a nossa professora Isabela Oliveira, para toda segunda-feira nos presentear com seus ensinos. Hoje a leitura fica por conta da Dulce, né? Professora Isabela, seu papai, sua mamãe, muito obrigado a eles pela sua presença no nosso meio todas as segundas-feiras. A palavra é toda sua, muito boa noite. Boa noite, Geraldo, boa noite a cada um de vocês. É engraçado que quando a gente fala assim, vamos ler um livro, aí aparece aquele povo daquele livro. Tem uns que estão aqui sempre, mas tem uns que aparecem que são chamados pelo livro, né? Pelo esse conteúdo. Então, umas boas-vindas a cada um de vocês a esse novo conteúdo que chega para o nosso estudo, né? E eu queria até falar um pouco sobre esse livro. Antes da gente começar a ler, pegar aqui eu tenho um arquivo que tem as obras do Bert Helling editadas em português. Eu vou colocar aqui, aproveitar os recursos que a gente tem aqui do Zoom. Aqui, Simetria Oculta do Amor, que foi o primeiro livro que ele escreveu, né? Que foi aqui, ó, a data em alemão, 1995. Constelação Familiares, que é uma entrevista que eu estou colocando os que estão em português, né? Coloco o título em alemão. Ordens do Amor. E vejam bem, logo depois, no Centro Sentimos Leveza. Então, digamos que Bert Helling começa a escrever em 95, e em 96 ele lança esse livro em alemão. Aqui, ó. É um livro do começo da carreira dele e, ao mesmo tempo, um livro muito profundo, e ele traz aqui um pouco também do que ele aprendeu com o hipnoterapeuta Milton Erickson. Um barulho aí. Ele aprendeu com o hipnoterapeuta Milton Erickson, que é justamente conduzir as pessoas no seu processo de autoconhecimento, de transformação, através de histórias. Então, esse livro ele junta conferências, ele vai falar sobre alguns temas específicos, e estas histórias, que aparecem em toda a sua obra, mas aqui elas estão recolhidas no primeiro livro. É isso que eu gostaria de falar. Geraldo, depois também, se você puder verificar lá no Zoom, se a gente consegue colocar o controle para quando a pessoa entrar no mudo, para não atrapalhar a gravação. Não estou te ouvindo. Ok, eu vou verificar na configuração, tá? Tá bom. Próxima semana já vamos sanar essa. Então é isso. Muito obrigada aí a todos e vamos em frente aí. Muito obrigada, Luz, pela leitura. É o Bert Helling, a Sofia. Realmente, o Bert aqui com suas histórias e conferências. Obrigada. Ok. Então, no Centro Sentimos Leveza, conferências e histórias. Introdução. Caro leitor,
Antes de mais nada, gostaria de esclarecer-lhe como se relacionam e se interligam as conferências e histórias reunidas nesse volume. Elas se situam como ápice de um longo desenvolvimento e permitem ver o essencial de meu pensamento e de minha ação até o momento. No início dos anos 80, comecei a investigar cuidadosamente o que acontece quando as pessoas alegam estar seguindo a própria consciência. Verifiquei, então, que muitos que apelam para ela dizem e fazem coisas que humilham e prejudicam os outros. Observei, assim, que a consciência não está somente a serviço do bem, mas igualmente do mal. Com isso, passei a considerar suspeita a autoestima que nossa cultura dedica à consciência. Achei igualmente suspeito que o iluminismo no Ocidente não tenha feito uma crítica desse conceito e que muitas ideias religiosas que difundiam medo e terror tenham sido apenas deslocadas para a consciência, onde continuaram intocáveis como tabus. Com o passar do tempo, reconheci que a consciência é algo comum e instintivo, que, à semelhança de outros instintos, desempenha o papel de criar e alimentar relações quando se mantém dentro de certos limites e falha quando os ultrapassa. Pois, quando vai além dos limites do pequeno grupo, ela justifica os piores crimes e produz efeitos funestos, como vemos nas guerras. Assim, os nobres fins atribuídos à consciência como uma instância moral foram desmascarados para mim e logo se revelaram como objetivos de um grupo isolado, que, com a ajuda da consciência, procura se justificar a sua supremacia sobre outros grupos, com todas as consequências funestas para as relações entre esses grupos. Havia, portanto, toda a razão para investigar mais de perto os efeitos da consciência no interior dos grupos e em suas relações mútuas. Intimamente associados à consciência estão os sentimentos de culpa e inocência. Também aqui é estranho que muitas ações criminosas sejam acompanhadas por sentimentos de inocência e muitas boas ações por sentimentos de culpa. Por conseguinte, ficou claro para mim que esses sentimentos só são úteis dentro de determinados limites e que culpa e inocência não significam o mesmo que bom e mal. Olhando mais de perto, reparei que culpa e inocência são sentidas de diferentes maneiras e servem a fins diferentes. Por exemplo, ao vínculo e à compensação. Esses fins se complementam e também se contradizem às vezes, como acontece, por exemplo, com a justiça e o amor. Pois o que é inocente sob o ângulo da justiça frequentemente se torna culpa na perspectiva do amor e vice-versa. Enquanto eu investigava essas correlações, nasceu aos poucos a conferência Culpa e Inocência nos Relacionamentos. Elaborei-a no decurso de 1 ano, interrompendo periodicamente a sua redação para coletar e testar novas experiências. Com base nessas luzes, apresentei no ano seguinte uma conferência sobre os limites da consciência. Quando a pronunciei pela primeira vez, ela ainda estava muito incompleta, pois algumas ligações essenciais ainda não tinham sido percebidas por mim. O estalo aconteceu quando reconheci, no contexto de emaranhamentos que atravessam gerações, que além da consciência que sentimos, existe uma outra consciência que permanece oculta e só se atesta pelos seus efeitos. Essa consciência oculta serve a leis diferentes daquelas a que obedece a consciência que sentimos, e frequentemente infringimos a consciência oculta quando obedecemos à consciência manifesta.
Envolvimentos trágicos na família, bem como muitas doenças graves, psicoses, acidentes, suicídios e crimes, e também renúncias, expiações e medos injustificáveis, estão associados a essa tensão entre a consciência manifesta e a consciência oculta, e entre as ordens mais estreitas e as ordens mais amplas a que serve cada uma delas. Somente quando tais ligações ficaram claras para mim é que pude concluir a conferência sobre os limites da consciência. Em seguida, pude também descrever as ordens em que se baseiam as diversas consciências. Isso aconteceu 1 ano depois, com a conferência As Ordens do Amor, que posteriormente completei e ampliei. Na primeira parte, descrevo as ordens do amor entre pais e filhos e dentro do grupo familiar. Chamando um rodapé, acompanhando o uso das edições anteriores de Hellinger, o termo CIP vem traduzido por grupo familiar, embora a opção por clã seja igualmente válida. Na segunda, as ordens do amor entre o homem e a mulher e em relação à totalidade que nos sustenta. Aí se mostra como as ordens do amor esbarram em seus limites quando são indevidamente transferidas ao domínio religioso. Com isso, abordo também algo que, embora esteja em consonância com a estima geral dedicada à consciência, situa-se para além das diversas consciências. É a alma. Nós a experimentamos, ora como algo que nos pertence, por exemplo, na consciência pessoal, ora como uma força que nos dirige de fora, por exemplo, na consciência do grupo familiar. E também a experimentamos, superando em muito esses limites, como uma grande alma desvinculada do espaço e do tempo, uma força que nos toma a seu serviço para algo maior. As primeiras conferências deste livro já continham algo sobre a atuação dessa grande alma, mas desde então continuei a meditar e a refletir sobre a sua atuação na vida e na psicoterapia. Daí resultou a conferência Corpo e Alma, Vida e Morte, que completa as demais e leva a fronteiras que talvez eu não tenha o direito de ultrapassar, mas convido os leitores a me acompanharem até lá. Quem está em consonância com o mundo e o aceita tal como ele é, sabe o que prejudica e o que ajuda, o que é bom e o que é ruim. Por estar em sintonia, ele segue esse saber, independentemente das opiniões favoráveis ou contrárias. Ele repousa em seu centro, em equilíbrio, simultaneamente recolhido e dedicado. Nesse centro, sentimos leveza. Todas as conferências giram em torno dele, todas conduzem a ele. Nesse centro, alcançamos paz e nos sentimos como relaxados e inteiros. Também as minhas histórias giram em torno desse centro e de uma ordem oculta, que, para além dos limites da consciência e da culpa, une aquilo que separa. São histórias terapêuticas. Algumas delas são paródias que quebram o tabu que nos proíbe de olhar de perto e desmascaram os aspectos falazes ou obscuros de várias fábulas e histórias. Cito como exemplo o engano, o amor, a fé, o desfecho e 2 tipos de felicidade. Outras histórias atuam produzindo em nós o próprio efeito que nos narram, no mesmo momento em que as lemos. Ao lê-las, começamos talvez a nos desprender do passado e a nos centrar para a próxima ação que é exigida de nós. Entre estas histórias incluem-se a pousada, a volta, a compreensão, a despedida, a festa. Outras histórias cresceram comigo e eu com elas. São histórias que tocam em extremos e nos conduzem, sem medo e sem compromissos, até as últimas fronteiras do caminho do conhecimento.
Estão neste grupo 2 tipos de saber, a plenitude, o vazio, o mesmo, a resposta, os jogadores e o não ser. Da mesma forma que as conferências, também as histórias foram surgindo através dos anos e através de muitas repetições, foram testadas em seus efeitos e aprofundadas. Para este livro, elas foram completadas e reagrupadas em 3 coletâneas. Histórias que fazem pensar, histórias que mudam rumos e histórias sobre a felicidade. Nelas é condensado, transposto a outro nível e aprofundado o que é exposto nas conferências temáticas. Por essa razão, as conferências e as histórias se alternam. E o que inspirou o título deste livro? Contarei uma história a respeito. Alguém perguntou a um velho mestre: como você consegue ajudar outras pessoas? Elas frequentemente o procuram e lhe pedem conselho em assuntos que você mal conhece. Apesar disso, sentem-se melhor depois. O mestre lhe respondeu: quando alguém para no caminho e não quer prosseguir, isso não depende do saber. Ele busca segurança onde é preciso coragem e quer liberdade onde o certo não lhe deixa escolha. E com isso fica dando voltas. O mestre, porém, não cede ao pretexto e à aparência. Busca o centro e, recolhido nele, aguarda que uma palavra eficaz o alcance, como o navegador que abre suas velas ao vento. Quando alguém o procura, encontra-o no mesmo lugar aonde ele próprio precisa chegar, e a resposta vale para os 2, pois ambos são ouvintes. E o mestre acrescentou: no centro, sentimos leveza. No centro, sentimos leveza quando lhe damos o tempo de entrar em vibração. Por conseguinte, ele produzirá mais facilmente seus efeitos se lermos estas conferências e histórias como se as ouvíssemos interiormente. Desejo-lhe nessa leitura uma compreensão liberadora e aquela leveza que provém da sintonia com o centro. Bert Hellinger. Ok, muito bem. Só nessa introdução já tivemos uma aula magistral. Por quê? Primeiro que ele vai contar para nós, nesse texto, eu se fosse vocês marcaram toda essa introdução, ele vai contar a história do descobrimento, dos seus descobrimentos sobre a consciência e sobre as ordens do amor. E como eu falei para vocês, é um livro muito inicial da trajetória dele. Então, vocês podem perceber que esse aqui ele é um livro ao mesmo tempo poético e científico. Tanto que ele fala conferências e histórias, né? E uma intercalada com a outra e uma fala da outra, né? Então, ele fala que ele começa a fazer essa investigação da consciência no início dos anos 80, que ele observa que a consciência não está somente a serviço do bem, que a consciência também está a serviço do mal, e que ela é algo comum, instintivo, está presente inclusive nos animais, no cachorro, por exemplo, né? E ela, ao mesmo tempo, ela ajuda as pessoas a se manterem dentro de certos limites, mas ela falha quando a pessoa ultrapassa esses limites. Prestem atenção, a consciência ajuda quando nós estamos dentro dos nossos limites, mas quando nós queremos sair desses limites dos grupos que nós fazemos parte, ela falha, né? Então, o Bert Hellinger mostra que, a partir desse momento, ele, de uma certa maneira, deixou de ver a consciência como a voz da verdade, né? E ele teve, por todos esses motivos, segundo ele,
razões para investigar o que era a consciência, como é que ele investiga a consciência, através da fenomenologia, através do caminho que ele, como filósofo, conhecia, né? E o que ele descobre, então, ele descobre que os sentimentos de culpa e de inocência são diferentes dos sentimentos de bom e de mal, e ele vai também mostrando que esses dois sentimentos eles estão a serviço de duas necessidades básicas. Ele começa falando de duas necessidades básicas: o vínculo e a compensação, né? Então ele fala assim, ó, o que é inocente por um determinado ângulo, né? Ele fala, pode ser culpado na perspectiva do amor. Olha só. Aquele que é inocente, olha essa frase que ele falou, no âmbito da justiça, é culpado na perspectiva do amor. Olha que coisa, porque ele está mostrando o seguinte, olha, aquele que aparece que é inocente, na verdade, por exemplo, que sofreu a agressão, estamos aí falando muitas vezes de feminicídio, culpado no que diz respeito ao amor. Algo para a gente pensar, né? Depois ele vai falar sobre as conferências. Aí vocês vão ver como foi o descobrimento, cada parte da obra dele. Veja bem. Então, aqui não tem, para quem tinha dúvida o que ele descobriu primeiro, o que ele pensou primeiro, o que ele pensou segundo, aqui ele está falando. Primeiro, ele prestou atenção à dinâmica culpa e inocência nos relacionamentos. Depois, ele descobriu como eram esses limites da consciência. Depois disso é que ele foi desenvolver as ordens do amor. E depois que ele desenvolveu as ordens do amor, é que ele passou além das duas consciências, chegou na grande alma e levou a esses temas mais amplos que ele coloca aqui na quarta conferência, como corpo, alma, vida e morte, né? Mas se vocês forem ler os livros de Bert Hellinger, vocês vão ver que mesmo nos primeiros livros, o protótipo daquilo que está lá no final já está lá presente. E é o que ele está mostrando aqui. Mas isso aqui é fantástico para poder entender o caminho de conhecimento, né? Aí, depois, na Conferência dos Limites da Consciência, ele fala, né, olha, o grande estalo aconteceu para mim quando ele percebeu que esses contextos, eles atravessam as gerações, ou seja, ele percebeu a transgeracionalidade da consciência, né? E ele percebeu também que essa consciência, que foi a primeira consciência que ele se deu conta, que é a consciência restrita, né? A consciência que fica culpada e inocente, né? E é óbvio, gente, que quando o Bert Hellinger faz isso, ele não está só observando os clientes dele. Não. Ele está fazendo um processo de autoobservação sobre quando ele se sente culpado, quando ele se sente inocente, né? Aí depois ele vai começando a observar que os limites da consciência atravessam as gerações e que essa consciência que atravessa as gerações, ela tem leis ocultas que são diferentes dessa lei da consciência restrita, né? Então, são ordens diferentes. E aí ele vai e descreve as ordens do amor. Ele descreve as ordens do amor e ele percebe o seguinte, olha, a gente tem na nossa alma, uma parte da nossa alma que é essa que a gente associa à consciência pessoal. A gente tem dentro da nossa alma essa consciência de grupo, e a gente tem, a partir dessa consciência de grupo, a sensação de que algo nos dirige de fora, né? Então, assim, nós somos movidos a cumprir um determinado destino, um determinado lugar, uma determinada posição na nossa família. Isso é ser dirigido de fora. Mas, ao mesmo tempo, a gente experimenta que tem uma consciência pessoal. E aí ele fala, além disso, eu já tinha como uma semente no meu pensamento, quando eu descrevi lá as ordens do amor, da existência dessa grande alma, que é depois o que ele descreve na última conferência que ele traz, né? Então, eu particularmente acho essa descrição aqui do que ele fala nessa introdução muito importante sobre a história da constelação familiar. E, especialmente, do desenvolvimento da filosofia dele. Aí depois ele vai falar das histórias, né? Como eu disse para vocês, ele
Inclusive, não sei em qual dos livros, mas ele conta como que surgiu a primeira história, talvez esteja nesse aqui também, né? Como surgiu a primeira história, no contexto de um workshop, e essas histórias, como ele diz aqui, elas foram se desenvolvendo, mas elas transmitem algo que vai além dessa culpa e inocência, além dessa dualidade, além daquilo que separa as pessoas, né? Ou seja, elas produzem por si a união. E ele fala também que elas ajudam a quebrar alguns tabus, né? Desmascaram alguns aspectos, segundo ele, das fábulas, né? Das histórias, alguns aspectos obscuros. Aí ele, inclusive, cita lá quais são os pontos. Então, a gente pode, de repente, ler aí o engano, o amor, a fé, o desfecho, 2 tipos de felicidade, e fazer correlação com outras histórias, porque ele já está mostrando que essas são as histórias que fazem isso, né? Há outras histórias que produzem em nós os efeitos que narram, né? Olha, então você imagina, ele contou várias vezes essa história e ele teve a oportunidade de ver o que as histórias faziam em si mesmas. Então, assim, se vocês querem trabalhar com as histórias, com a constelação familiar, não precisam nem criar histórias ou mesmo usar as histórias do Bert Helling. Tem que entender isso, assim, tem uma leitura que é a leitura com os ouvidos, e uma leitura é a leitura do efeito que as histórias fazem, porque é esse efeito que é o que você quer nas pessoas quando você for contar as histórias, né? Aí ele mostra as histórias, a pousada, a volta, a compreensão, e histórias que, segundo ele, cresceram com ele, e ele mostra que são histórias um pouco mais filosóficas, né? Os 2 tipos de saber, a plenitude, o vazio mesmo, a resposta, os jogadores, não sei. E depois tem aqui uma história que aqui ela não aparece com título, mas ela trata do velho mestre. E o velho mestre é Lao Tse, né? Ele é chamado assim, Lao Tse. Então, vocês podem observar que na obra do Bert Helling, ele fala muito desse velho mestre, ou de vez em quando, né? É isso. E aqui também eu acho que tem uma indicação importante, quando no final ele fala, olha, seguinte, no centro sentimos leveza quando nos damos o tempo de entrar em vibração. É isso. São os meus comentários e sugiro que todos guardem isso aí, marquem essa páginazinha aí, porque aí tem um tesouro. Tá? Então, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Então, vamos em frente. Okay. Culpa e inocência nos relacionamentos. As relações humanas começam com o dar e o tomar. E com o dar e o tomar começam também nossas experiências de culpa e inocência. Pois quem dá tem também direito de reivindicar. E quem toma se sente obrigado. Reivindicação de um lado e obrigação de outro constituem para cada relação um modelo básico de culpa e inocência. Esse modelo está a serviço da troca entre o dar e o tomar. Os doadores e tomadores não descansam até que se chegue a uma compensação com a inversão de papéis. Ilustro isso com um exemplo. A compensação. O missionário na África estava sendo transferido para outra região. Na manhã de sua partida, recebeu a visita de um homem. Ele fizera uma longa caminhada para se despedir do missionário e oferecer-lhe uma pequena quantia em dinheiro, equivalente a alguns centavos de dólar. O missionário percebeu que o homem queria agradecer-lhe por tê-lo visitado muitas vezes quando estivera doente. Sabia que aquela quantia era uma grande importância para ele. Assim, sentiu-se tentado a devolver-lhe o dinheiro e mesmo a dar-lhe mais algum. Mas, refletindo, aceitou o dinheiro e agradeceu.
Quando recebemos algo dos outros, por mais belo que seja, perdemos nossa independência e inocência. Pois ao receber algo, sentimos-nos obrigados em relação ao doador e em dívida para com ele. Dessa dívida que experimentamos como desprazer e pressão, procuramos livrar-nos por meio de uma retribuição. Nada se toma sem esse preço. A inocência, ao contrário, é experimentada como prazer. Nós a sentimos como reivindicação quando demos, sem ter recebido, ou quando demos mais do que recebemos. E a sentimos como leveza e liberdade quando não estamos obrigados a nada. Por exemplo, quando de nada precisamos ou nada recebemos. E de um modo especial, quando, tendo recebido, demos por nossa vez. Conhecemos 3 atitudes típicas para alcançar ou manter essa condição de inocência. A primeira é escapar. Alguns pretendem preservar a inocência negando-se a entrar no jogo. Preferem fechar-se a receber, pois não ficam obrigados. Essa é a inocência dos que não jogam, que não querem sujar as mãos, e por isso frequentemente se consideram especiais ou melhores. Entretanto, eles vivem com parcimônia e, nessa mesma medida, sentem-se descontentes e vazios. Encontramos essa atitude em muitos depressivos. Sua recusa em receber se dirige, sobretudo, a um dos pais ou a ambos. Posteriormente, estendem essa recusa às outras relações e às coisas boas desse mundo. Alguns a justificam alegando que foi errado ou insuficiente o que receberam. Outros apelam para os defeitos dos doadores para justificar sua recusa em receber. Mas o resultado é sempre o mesmo. Permanecem inertes e vazios. A abundância. O efeito oposto pode ser notado nas pessoas que conseguem tomar seus pais como são e tudo mais que eles lhes dão. Experimentam essa atitude como um afluxo constante de energia e felicidade. Ela também os capacita a manter outras relações, onde dão e recebem abundantemente. O ideal do ajudante. Uma segunda maneira de experimentar inocência é o meu direito de cobrar dos outros quando lhes dei mais do que eles a mim. Essa inocência é geralmente passageira, pois meu direito de reivindicar cessa tão logo recebo do outro. Algumas pessoas, porém, preferem obstinar-se em seu direito de cobrar a se deixarem presentear por outras. Adotam um lema: é melhor você ficar devendo do que eu. Essa atitude, encontrada em muitos idealistas, é conhecida como o ideal do ajudante. Contudo, essa liberdade de obrigação, tão cheia de cobrança, é inimiga dos relacionamentos, pois aquele que se limita a dar, apega-se a uma superioridade que só pode ser transitória sob pena de negar paridade ao outro, pois as pessoas logo cortam relações com alguém que não queira receber, retraindo-se ou ficando zangadas. Esses ajudantes permanecem solitários e frequentemente se tornam amargos. A troca. A terceira e mais bela forma de experimentar inocência é o alívio depois da retribuição, quando igualmente tomamos e demos. Essa alternância entre o dar e o receber se processa entre os envolvidos. Quem recebe algo de alguém retribui-lhe com algo equivalente. O que importa, entretanto, não é apenas a troca, mas também o montante que investe. Um pequeno investimento no dar e tomar traz um pequeno ganho, mas um grande investimento enriquece e é acompanhado por uma sensação de abundância e felicidade. Essa felicidade não nos é dada de graça, ela se constrói.
Quando investimos muito, temos uma sensação de leveza e liberdade, e de justiça e paz. Dentre as possibilidades de experimentar inocência, esta é, sem dúvida, a mais libertadora. É uma inocência satisfeita. Passar adiante. Contudo, esse alívio não é possível em alguns relacionamentos, porque neles existe um desnível irredutível entre quem dá e quem toma. É o que acontece, por exemplo, entre pais e filhos ou entre professores e alunos. Pais e professores são basicamente doadores, enquanto filhos e alunos são primariamente recebedores. É verdade que os pais também recebem algo dos filhos e os professores recebem de seus alunos. Isso, porém, apenas reduz o desequilíbrio, não o anula. Contudo, os pais já foram filhos e os professores já foram alunos. Eles conseguem compensar na medida em que transmitem à geração seguinte o que receberam da anterior. E seus filhos ou alunos poderão agir da mesma forma. Boris von Mondschein visualiza isso em seu poema, A Bola Dourada. O que recebi pelo amor de meu pai, eu não lhe paguei, pois, em criança, ignorava o valor do dom. E quando me tornei homem, endureci como todo homem. Agora vejo crescer meu filho, a quem amo tanto, como nenhum coração de pai se apegou a um filho. E o que antes recebi, estou pagando agora a quem não me deu, nem me vai retribuir. Pois quando ele for homem e pensar como os homens, seguirá como eu os seus próprios caminhos. Com saudade, mas sem ciúme, eu o verei pagar ao meu neto o que me era devido. Na sucessão dos tempos, meu olhar assiste, comovido e contente, o jogo da vida. Cada um, com um sorriso, lança adiante a bola dourada, e a bola dourada nunca é devolvida. O que vale para a relação entre pais e filhos, e entre professores e alunos, aplica-se também a todas as situações em que não é possível compensar pela retribuição ou pela troca. Por outras palavras, podemos aliviar nossas dívidas repassando a outros algo do que recebemos. O agradecimento. A última possibilidade de compensação entre o dar e o tomar é o agradecimento. Com o agradecimento, não me eximo de dar. Às vezes, porém, é a única resposta adequada. Por exemplo, por parte de um deficiente físico, de um doente, de um moribundo e, às vezes, também de um amante. Aqui também entra em jogo, além da necessidade de compensar, aquele amor elementar que atrai e mantém juntos os membros de um sistema social, da mesma forma como a força da gravidade mantém os corpos no universo. Esse amor acompanha e precede o dar e o tomar, e no tomar se expressa em forma de agradecimento. Quem agradece está reconhecendo. Você me dá sem saber se eu poderei pagar-lhe algum dia. Eu recebo isso de você como um presente. E quem acolhe o agradecimento diz: seu amor e o reconhecimento de minha dádiva valem mais para mim do que qualquer outra coisa que você possa fazer por mim. Ao agradecer, não atestamos apenas o que damos uns aos outros, mas também o que somos uns para os outros. Vou lhes contar uma breve história a respeito, sobre o receber. Alguém que foi salvo de um perigo de vida sentia-se na obrigação de agradecer muito a Deus e perguntou a um amigo o que deveria fazer para que seu agradecimento também fosse digno de Deus. Então, o amigo lhe contou essa história. Um homem se apaixonou por uma mulher e a pediu em casamento. Ela, porém, tinha outra coisa em mente. Certo dia, quando iam atravessar a rua, um carro teria atropelado a mulher
se o amigo, com muita presença de espírito, não a tivesse puxado para trás. Então ela se virou para ele e lhe disse: agora aceito me casar com você. Como você acha que o homem se sentiu? Perguntou o amigo. O outro, porém, em vez de responder-lhe, apenas torceu a boca em sinal de desagrado. Está vendo? Disse o amigo. Talvez Deus sinta o mesmo com relação a você. E vou lhes contar mais uma história. Os que voltaram. Um grupo de amigos foi para a guerra. Lá enfrentaram perigos indescritíveis. Muitos morreram ou ficaram gravemente feridos, mas 2 voltaram ilesos. O primeiro se tornou muito silencioso. Sabia que não merecia sua salvação e aceitou sua vida como um presente, uma graça. O outro, porém, se gabava de seus feitos heróicos e dos perigos de que escapara. Foi como se isso não lhe tivesse custado nada. A sorte. Frequentemente encaramos uma sorte tão merecida como algo que nos ameaça e amedronta. Isso decorre de que, secretamente, achamos que nossa sorte desperta a inveja do destino ou de outras pessoas. Então, ao aceitar essa sorte, nos sentimos violando um tabu, assumindo uma culpa, aceitando um risco. A gratidão diminui o medo, mas para ser feliz é preciso ser humilde e corajoso. A justiça. Não, vamos parar um pouquinho. Já tem muita coisa. Esse livro é muito denso. Bom, então, nós estamos aqui na conferência sobre culpa e inocência, né? Que foi onde ele começou o trabalho dele. Então, ele mostra, ó, esse sentimento de culpa e inocência, ele começa no dar e no tomar, né? Porque quem dá tem o direito de reivindicar e a outra pessoa se sente obrigada a dar. Então, aí começa esse sentimento de culpa e inocência nesse processo de dar e tomar, e ao mesmo tempo reivindicação e obrigação, né? Que são os modelos básicos desse nível da nossa consciência. Depois ele fala, a primeira história, para ilustrar, ele traz a história da compensação, que é um missionário na África. Difícil esse missionário não ser ele, né? Mas observem o que é aqui. É saber, receber, e logo a primeira história é a história de um ajudante. É a história que é a história de cada um de nós, de saber receber e dar o valor naquilo que a outra pessoa pode nos dar, receber, né? Muito bem. Aí depois ele fala o seguinte, ó, só que é importante receber, mas todas as vezes que você recebe, você vai perder a sua inocência, você vai se sentir obrigado a devolver, né? E ele fala que existem maneiras diferentes de lidar com esse processo do dar e do receber, né? E ele fala da existência de 3 atitudes básicas. A primeira atitude é a atitude da pessoa que quer escapar desse processo. Aquela pessoa que se nega a entrar no jogo, são geralmente pessoas que vão se considerar melhores, especiais, ao mesmo tempo vão se sentir descontentes ou vazios. Ele fala, olha, esse tipo de atitude, ou seja, a atitude de quem não troca, né, que está escapando do jogo, basicamente está escapando de dar e está escapando de receber. Esse tipo de atitude se encontra muitas vezes nos depressivos, que têm, primordialmente, uma dificuldade de receber do pai ou da mãe, de modo geral da mãe ou até dos dois, né? E depois essa recusa de receber é transferida para outras pessoas, outras situações onde a pessoa se recusa a receber, né? Aí, um
podem entrar mil justificativos. Ah, eu não vou receber porque minha mãe não me tratou bem, ou porque fulano é assim, porque isso é assado. Aí vem as justificativas para não receber, né? Bom, depois ele fala da segunda atitude, que é a atitude da abundância, que é exatamente o contrário, né? Que é aquela pessoa que toma tudo dos pais, tudo que o pai dá, né? Então, essas pessoas vão estar, por assim dizer, nutridas desse fluxo de energia, de felicidade, e como eles são capazes de receber abundantemente, eles também são capazes de dar abundantemente. Então, assim, quase como está confiante também, né? Porque, assim, você recebe do pai e da mãe, mas através do pai e da mãe você recebe do universo, né? Assim, existe uma confiança que ultrapassa a pessoa. Ela não tem dúvida da abundância divina, ela não tem, ela está em sintonia com o seu pai, com a sua mãe, mas não é só com o pai e com a mãe, é com o que vem antes do pai e da mãe, né? Então, se eu tenho muito, eu posso também dar muito, não tem nenhum problema. Aí só que ele fala assim, ó, isso é ótimo, isso é uma atitude muito boa, mas presta atenção ao ajudante que só quer dar. Dá. Que fica grande, né? Porque melhor que a outra pessoa fique devendo do que ele, né? E essa é uma liberdade, né? Tipo assim, você não precisa me pagar, mas ao mesmo tempo ele diz que gera uma série de cobranças e coloca esse ajudante num lugar de superioridade. E acaba negando, em última instância, uma paridade essencial que existe entre todos os seres, inclusive entre terapeuta e ajudante e cliente. Então, isso é uma reflexão muito importante. E a terceira atitude é a própria troca, né? Que é esse dar e receber, onde a gente se sente aliviado depois que retribui. Ele fala, olha, nessa troca tem um quesito importante, que é o quê? É o quanto você investe. Aí ele fala, olha, você vai se sentir melhor, mais leve, mais livre, mais feliz, quanto mais você investir. É aí que você vai se sentir com mais leveza, com mais liberdade, com mais sentimento de justiça, com mais sentimento de paz. Então, ele mostra também como é que se deve proceder, como é que as trocas humanas devem proceder naquilo que é bom, né? Porque se eu vou investir em alguma coisa boa. Então, investir muito, fazer muita coisa boa, assim a gente constrói melhores cenários para todos. E a outra possibilidade da troca, todo mundo sabe que é passar adiante, que é do pai para filho, do professor para o aluno. Mas tem algo aqui importante, né? Ele faz esse poema do Boris Munchausen, que está presente também, por exemplo, no Amor do Espírito, tá? Em outros livros dele, mas ele fala de uma outra coisa importante, que eu não tinha me dado conta ainda. Ele, assim, já tinha me dado conta, mas não na obra dele. Ele fala assim, passando adiante, a gente alivia nossas dívidas. Isso eu não tinha prestado atenção, que ele tinha dito. Ele sempre fala em passar adiante, mas assim, esse é um outro motivo. A gente passa adiante, a gente também alivia nossas dívidas. Eu não sei se eu já falei aqui, mas é muito comum quando a gente está começando a estudar constelação familiar. Em primeiro lugar, a gente quer resolver as nossas coisas, os cursos são voltados para resolver as nossas questões pessoais e tudo. Aí, depois de um determinado tempo, quando a gente já está nesse caminho, a gente já percebe que, de uma certa maneira, já não necessita mais e que você já incorporou suficientemente a compreensão da filosofia que você pode resolver as coisas na sua vida por uma outra maneira de ser, uma outra maneira de pensar, ou seja, você consegue sem ter que ficar constelando. Mas tem um ponto também onde você recebe dando, que é exatamente aquilo que ele está falando. Quando você começa a doar, seja num grupo de estudo como esse, seja você fazendo, né, o seu trabalho de constelação familiar, isso não estou querendo dizer que você não vai receber, quando você se coloca disponível para, né, trabalhar pelo outro. Não fazer constelação porque você acha que é legal para você fazer a constelação. Você vai fazer a constelação porque você está à disposição do outro. Aí, por fim, ele fala
sobre o agradecimento, que é uma das outras formas de equilibrar as trocas, né? E ele fala, olha, tem situações onde não é possível outra coisa, né? Ele fala deficiente físico, moribundo, muito interessante também, amante, né? E aí ele fala que aqui, quando a gente está agradecendo, a gente não está agradecendo só pela dádiva, a gente está agradecendo pelo doador, então existe aí também um processo de reconhecimento do outro, né? Que um reconhecimento também é aquilo que vai além do doador e aquilo que vai além de mim também. Aí depois eu achei muito interessante porque ele coloca duas histórias sobre o receber, né? Uma é essa mulher que só resolveu se casar com o cara quando ele salvou a vida dela. Aí eu acho tão interessante porque assim, eu acho que a gente nem pode ler tão rápido essas histórias, porque elas são muito didáticas. Então você vê, você imagina você está super afim da menina, aí ela não quer casar com você, aí você precisa salvar a menina para ela dizer que está afim de você. Como é que você se sente? Quer dizer assim, ela está com você por você ou porque você salvou a vida dela? Né? Então, assim, Bert Hellinger nos alerta sobre muitos aspectos com essa história, né? Sobre como muitas vezes a gente precisa de algo trágico para poder receber do outro, ao mesmo tempo, assim, ampliando a nossa capacidade de olhar para aquilo que a gente pode receber e o que a gente pode dar. Eu acho essa história ela muito interessante nesse sentido. E depois, os que voltaram da guerra. Ou seja, um volta silencioso, outro volta reflexivo, e o segundo volta se gabando. Né? Como é que você agradece por ter passado ao perigo? Né? Ou seja, um volta com um aprendizado, o outro volta se gabando. Né? Aí, ele fala, para finalizar, sobre a sorte, justamente, né? Porque assim, o que acontece? Quando você, por exemplo, tem um acidente, uma pessoa sobrevive e a outra morre, como fica aquela que sobrevive? Isso é ameaçador, é isso que ele fala no final, entendeu? Então, assim, como se colocar nessa postura humilde de poder agradecer, né? Num caso como esse. Por exemplo, quando alguém morre, a gente tem a nossa vida. Ou então, ele está falando aqui sobre uma outra coisa também, que é quando nós somos abençoados com alguma coisa. Então, assim, às vezes uma pessoa é mais abençoada com algo do que outra, e como ela lida com essa bênção que ela recebe também. A capacidade dela de agradecer por essa bênção. Aí depois ele coloca, que eu acho que é muito importante essa frasezinha aqui. A gratidão diminui o medo, mas para ser feliz, é preciso ser humilde e corajoso. Então, todas essas lições que ele deu até agora, no meu ponto de vista, se resumem a isso. Para ser feliz, é preciso ser humilde e corajoso. Algum comentário? Uma pergunta? Domingos. Boa tarde, professora Isabela, boa noite. Boa noite. Eu me perdi aqui, mas em algum momento ele fala que a retribuição, quando a retribuição está feito o equilíbrio. Mas, por outro lado, aqui adiante ele fala na troca que quanto mais, que a felicidade, quanto mais se dá, melhor, né? Quanto maior for. Ganha, né? É porque a troca, porque assim, você me dá muito, eu vou ter que ser obrigada a te dar muito também. E assim vai dando muito, vai dando muito, vai dando muito, entendeu? Entendi. Então não é Mas... com pouco investimento, é com muito investimento. Sim, nesse no âmbito, com a busca da felicidade, mas o equilíbrio, então, já está feito com o mínimo. O equilíbrio está feito com o mínimo. Na troca, é isso que eu fiquei na dúvida. Não. O que eu saiba, o equilíbrio só é feito com mais ou com menos.
Olha que interessante, porque o que Sim, acontece? sim, mas é assim, não no sentido de quanto mais dá, mas se eu fizer alguma coisa que já deu equilíbrio, Acaba já a tá. relação. Não, não É é, isso que é eu estou isso que eu não falando. tô... A troca, se ela é do mesmo tamanho, acaba a relação. Se ela é um pouco mais, o outro vai trocar um pouco mais. Se ela é no ruim, você dá um pouco menos, entendeu? Assim, o justo, ele termina ali, né? Entendi. Entendeu? Mas ele não fala disso. Ele não fala disso. Ele fala no positivo mais e no negativo menos. Ele não fala no igual. Isso aí quem fala são os judeus, olho por olho, dente por dente. Não, eu me perdi aqui, mas para algum lugar eu entendi que qualquer troca que fizesse o equilíbrio já estava feito o equilíbrio. Isso eu não vi, mas depois você encontrar, a gente pode perceber o que ele quis exatamente dizer. Mas o que ele viu aqui, o que ele diz assim, é que depois da retribuição vem o alívio. Isso ele fala. Tá, Para entendi. isso que você falou, eu não estou lembrando. Tá, muito Se obrigado. alguém encontrar aí, Carla. Isabela, eu acho que eu fui exatamente no que o Domingos marcou, porque eu fiquei na dúvida exatamente que ele diz assim, quando investimos, na página 19, né, pelo menos do meu livro, quando investimos muito, temos uma sensação de leveza e liberdade, e de justiça e paz. Só que lá em cima, ele fala que o alívio da retribuição. Então, acho que tem uma ligação com outra. Eu também fiquei com essa mesma do Domingos, mas no contexto, ele diz é o dar e tomar, o equilíbrio. Mas aqui ficou assim, quando investimos muito, temos uma sensação de leveza. Mas não é isso, né? Eu não estou nem entendendo a dúvida de vocês. Assim, Para mim é porque muito diz, claro. Para mim é assim. Se você me dá alguma coisa e eu te dou, eu sinto aliviado, né? Eu me sinto aliviado. Mas isso é o primeiro contexto. A segunda fala dele é o seguinte: ó, você quer se sentir leve, você quer se sentir em paz, você quer se sentir justo, dá mais. Quanto mais você dá, melhor é. É isso que ele está falando aqui embaixo. Ele está falando de duas coisas diferentes. Lá em cima ele está falando, ó, quando você retribui, você sente alívio. E aqui embaixo ele está falando, olha, quanto mais você investir, mais vai ser o seu retorno. E esse retorno é paz, leveza, sentimento de justiça, entendeu? agora ficou tão claro que parece que eu digo, onde foi que foi a dúvida afinal? Pois é, por isso que eu disse que eu não estava nem entendendo. Não, mas Mas eu vou dizer, a eu dúvida acho que eu é sei, sim. anterior. A dúvida é anterior. É achar que a retribuição é olho por olho, dente por dente. Eu acho que a minha dúvida é do que eu já escutei de forma equivocada. Essa coisa de, não, dar, é preciso dar e tomar. E não, tem uma complementação que é isso que você está dizendo. Quanto mais você doa, no sentido daquilo de genuíno, né? No sentido daquilo que você está fazendo um paralelo do professor. De quanto mais a gente recebe, mais você também se sente alimentado. É investimento. Exato. Aqui ele coloca investimento. Exatamente, perfeito. Entendeu? Ah, Mas, assim, eu gostaria só de acrescentar que muitas vezes eu já ouvi a Sophie falando sobre essa terceira lei. Ela fala como a terceira lei do equilíbrio da compensação é mal compreendida, porque parece que você só pode dar se você for receber. E não é. Se você tem a compreensão de que já recebeu tudo, que é filho do rei, da rainha, do chefe do universo, da abundância divina, o que quer que seja, do seu pai, da sua mãe, que está tudo aqui, você pode dar.
né? Sem esperar receber nada. E, pela própria lei do universo, tudo que você dá, você vai receber. Mas não é que você só vai dar se você receber naquele momento imediato e a quantidade justa e exata do que você tem. Entendeu? Então, isso é um ponto assim, muito importante para ser refletido, porque, ao mesmo tempo, nós agora saímos de 3 livros sobre empresa, né? Onde Bert Hellinger fala, olha, numa empresa, a primeira ordem é a ordem do dar e do tomar. Então, também esse dar e esse tomar nas empresas, nas relações de trabalho, também precisam estar em ordem, né? Então, não podemos fazer uma leitura da obra de Bert Hellinger sem prestar atenção a esses detalhes, essas camadas, entendeu? Porque senão vai ser essa coisa rasa que a outra pessoa fica achando que é tipo como é que se diz, um montezinho de regra, entendeu? E não é isso. Josiane. Oi, até porque, né, como é que você iria medir uma coisa dessa? Nem tem como saber qual é o equilíbrio, como é que você vai medir? Porque, por exemplo, eu faço uma coisa para alguém, aquilo para aquela pessoa tem um valor enorme. Aquela mesma coisa que eu fiz para essa pessoa, para outra, pode ter valor nenhum. Então, onde é que está a medida? Não tem nem como medir, né, isso tudo. Então, eu acho que quanto mais tu dá, melhor, assim, quanto mais tu puder dar, melhor, porque acho que esse é o objetivo. Não interessada em quanto que vem de volta. Será que eu me expressei certo? Porque como é que vai medir esse equilíbrio? Não tem como medir, porque as coisas, para começar, são diferentes. Por exemplo, vamos a um exemplo da minha vida. Quem mede é a consciência. A Como? consciência fica leve e pesada, ela que mede. Entendeu? A consciência fica leve e pesada. Então, por exemplo, assim, se num casal também, um der demais, investir demais, o outro menos, aí não vai dar certo aquela economia, entendeu? Então, assim, não tem como medir, mas a nossa consciência, ela serve para alguma coisa. Tô brincando. Ela serve para isso, ela é feita para isso, para mostrar como está esse equilíbrio na troca, entendeu? É isso mesmo, entendi. Mas, como o Bert Hellinger diz, ela serve dentro de determinados limites. Depois desses limites, ela já não serve, ela já falha. Não pode ser ela que nós vamos seguir. Alessandra. Oi, boa noite, pessoal. Eu ia fazer um comentário exatamente nesse que a Josiane, né, falou agora. Porque nós estávamos dentro de um outro grupo, que é um grupo de estudo, onde as pessoas estavam dizendo, eu sempre sou aquela que liga para os amigos, e os amigos sempre não me retornam. Aí os outros estavam comentando, eu sou sempre a que não retorna. E como que essa relação, ela fica quando um amigo liga mais, o outro não liga, e a gente, não sei, percebeu de alguma forma que a relação ela não se desenvolve muito, né, Isabela? Quando só um também dentro de uma relação vai, faz, e o outro não toma, não retribui, isso não se desenvolve de uma maneira que parece que essa consciência que mede essa relação fica tranquila ou fica boa. Então, eu acho que eu sempre vi essa culpa e essa inocência, esse dar e tomar muito mais por esse lado do que essa questão que a Carla e o Domingos trouxe agora e que você explica, onde realmente dar muito, eu acho que daí a gente está num outro nível, talvez seja esse outro nível, porque você fala também que realmente é até certo nível esse dar e tomar, ele põe as relações mais para cima ou ele põe as relações mais para baixo, num dar e tomar positivo ou num dar e tomar negativo. Agora, realmente recebemos já tudo, então podemos dar muito. Eu nunca tinha pensado assim, mas deve ser num outro nível, então.
Não. Pois eu digo que, especialmente agora, eu estou fazendo esse trabalho com o Instituto, é assim o tempo inteiro, para mim. Eu nunca estou pensando em mim, isso nunca tinha me acontecido antes, ou naquilo que eu vou receber. É uma sensação completamente diferente. Né? Mas e você não sente que isso é um outro nível de dar e tomar, esse que você faz agora com o Instituto? Que às vezes eu não sei, eu mesma sinto, pessoalmente falando, ligo para uma amiga, ela não retorna, daí eu ligo de novo, não retorna. Parece que a relação ela vai indo para o menos. Não, isso é um nível, e isso eu acho que mais... porque é isso que eu estou falando. Esse aspecto da troca, do dar e receber, ele tem vários níveis. Então, por exemplo, assim, entre iguais é o ponto de encontro. O ponto de encontro é o meio. Entende? Sim. E assim, se só uma pessoa dá, também não vai para frente. Agora, quanto você quer essa sua amiga para você poder, de uma certa maneira, acolhê-la dessa maneira? Entende? Também uma prática assim de um amor indulgente, de um acolher a pessoa como ela é, e às vezes também de maduramente expressar, porque muitas vezes nessas relações o que acontece é que você espera que o outro tenha uma determinada atitude, mas no fundo, o que está se passando é que você sente a necessidade do outro. Eu gostaria de ter mais relacionamento com você. Gostaria de te conhecer mais. Gostaria de compartilhar com você. Então, assim, também passa por uma educação disso, de expressar a sua necessidade do outro. E é claro que cada um tome a consciência de dar o seu passo. Então, numa relação de casal, eu dou uma coisa, eu dou uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa. Não pode dar demais. Sim. Né? Esse é um nível, mas tem um outro nível. É isso que eu estou falando. Um nível onde você se coloca a serviço e faz. Você não está fazendo por você, nem por algo. Você faz porque aquilo precisa ser feito, você pode fazer, você faz. Você não está esperando receber. Isso é outra coisa. Mas isso não existe. Eu não estou querendo dizer para você que é mais ou que é menos, não. Eu acho que são dimensões de um mesmo princípio. Entende? Eu acho que esse comentário da Carla e do Domingos me trouxe de uma maneira mais... me trouxe esse olhar agora, desse outro nível, nesse momento. Sabe? De uma maneira... apesar de saber, meio que no subconsciente, o comentário, ele selou, de alguma forma, essa percepção. Então, é bom, interessante. Obrigada. De nada. Alguém mais? Tem alguma pergunta? Algum comentário? Então, vamos seguir mais um pouquinho, só mais um pouquinho, porque a gente vai até 8h30. A justiça. O jogo alternado entre culpa ou dívida e inocência é, portanto, acionado pelo dar e receber e regulado pela comum necessidade de compensar. Quando essa necessidade é satisfeita, a relação pode terminar, ou então pode ser retomada e continuada com a renovação do dar e receber. A troca, porém, não dura se no decurso dela não se voltar sempre ao equilíbrio. É como o caminhar. Se nos mantivermos em equilíbrio, ficaremos parados. Se o perdermos totalmente, cairemos e ficaremos estirados no chão.
E se alternadamente o perdermos e recuperarmos, caminharemos em frente. Culpa ou dívida, como obrigação e inocência, ou ausência de dívida, como alívio e reivindicação, estão a serviço da troca. Através delas, nos estimulamos reciprocamente e nos unimos ao bem. Essa culpa e essa inocência são uma boa culpa e uma boa inocência. Aí nos sentimos em ordem e no controle e nos sentimos bem. Perdas e danos. Entretanto, no processo de dar e tomar, também existe uma culpa má e uma inocência má. Por exemplo, quando quem toma perpetra uma afronta e quem dá é sua vítima. Portanto, quando alguém faz algo contra o outro sem que esse possa defender-se, ou quando um toma algo para si, prejudicando o outro ou causando-lhe dor. Ambos, o autor e a vítima, estão sujeitos à necessidade de compensação. A vítima tem o direito de exigi-la, e o autor sabe que está obrigado a dá-la. Só que, desta vez, a compensação resulta em prejuízo para ambos, pois, consumado o ato, também o inocente planeja maldade, quer prejudicar o culpado da mesma forma como foi prejudicado por ele e causar-lhe um sofrimento como recebeu dele. Por conseguinte, exige-se do culpado mais do que a simples reparação do dano. Ele também precisa expiar. O culpado e sua vítima só voltarão a equiparar-se quando tiverem sido igualmente maus e tiverem perdido e sofrido na mesma medida. Só então poderão reconciliar-se, ter paz e voltar a fazer-se o bem. Ou então, se o dano e a dor tiverem sido excessivos, poderão separar-se em paz. Sobre este tema, vou contar uma história. A solução. Um homem contou a um amigo que havia 20 anos sua mulher o recriminava porque poucos dias depois do casamento, ele a deixou sozinha e saiu de férias com seus pais 1 mês e meio, pois precisaram dele como motorista. Todas as suas explicações, desculpas e pedidos de perdão tinham sido inúteis. O amigo replicou: melhor que você tem a fazer é dizer-lhe que ela tem o direito de desejar ou fazer algo em seu próprio benefício, que custe tanto a você quanto custou a ela, o que você lhe fez naquela ocasião. O homem compreendeu e sorriu. Agora possuía a chave que também podia fechar. Pode assustar algumas pessoas que não se chegue a uma reconciliação nesses casos, a não ser que o inocente se zangue e exija expiação. Entretanto, conforme o velho ditado de que uma árvore se conhece por seus frutos, basta vermos o que sucede num caso e no outro, para verificarmos o que é realmente bom e o que é realmente mal. A impotência. Também no contexto de perdas e danos, a inocência é sentida de diversas maneiras. A primeira delas é a impotência. O autor age enquanto a vítima sofre. Julgamos tanto mais culpado o autor e tanto mais grave o seu ato, quanto mais indefesa e impotente era a vítima. Após o fato, porém, ela raramente continua indefesa. Pode agir e exigir do culpado justiça e reparação, colocando um ponto final na culpa e possibilitando um recomeço. Quando a própria vítima não age, outros agem no lugar dela. Porém, com uma diferença: o dano e a injustiça que causam em seu lugar são muito piores do que se a vítima tivesse exigido justiça e se vingado por suas próprias mãos. Ilustro isso com um exemplo. A dupla transferência. Um casal já maduro estava participando de um curso de desenvolvimento pessoal. Na primeira noite, a mulher sumiu. Só reapareceu na manhã seguinte,
Quando se postou diante do marido, ele disse: passei a noite com meu amante. Com outras pessoas, essa mulher se mostrava atenciosa e interessada. Só diante do marido ficava fora de si. Os outros não conseguiam entender por que ela era tão má para ele, tanto mais que ele não se defendia nem se exaltava. Apurou-se que essa mulher, quando criança, era mandada para o campo com a mãe e os irmãos durante o verão, por ordem do pai. Ele ficava na cidade com sua amante e, às vezes, ia com ela visitar a família. E sua mulher os servia, sem queixas nem recriminações. Ela reprimia sua raiva e sua dor, e os filhos percebiam isso. Essa atitude, que alguns chamariam de virtude heróica, tem um péssimo efeito, pois nos sistemas humanos, a raiva reprimida volta à tona mais tarde, justamente nas pessoas que menos podem defender-se contra ela. Na maioria das vezes, são os filhos ou netos, e eles não chegam a tomar consciência disso. Nesse caso, houve um duplo deslocamento da emoção reprimida. Em primeiro lugar, para um outro sujeito, em nosso exemplo, da mãe para a filha. Em segundo lugar, para um outro objeto, em nosso exemplo, do pai culpado para o marido inocente. Também aqui torna-se vítima a pessoa menos apta para se defender, porque amava a ofensora. Portanto, quando os inocentes preferem sofrer a agir, aumenta logo o número de vítimas inocentes e de ofensores culpados. Em nosso exemplo, a solução teria sido que a mãe da mulher se zangasse abertamente com o marido. Aí ele seria obrigado a tomar uma atitude, o que levaria a um recomeço ou a uma clara separação. No caso presente, nota-se ainda que quando a filha vinga a mãe, ama não somente a ela, mas também ao pai, pois ela o imita, agindo com o marido da mesma forma como o pai agia com sua mãe. Aqui atua, portanto, um padrão diferente de culpa e inocência, no qual o amor cega a pessoa para que não veja a ordem. A inocência impede a pessoa de ver a culpa de um lado e suas consequências do outro. A dupla transferência acontece também quando a vítima não pôde agir depois do ato porque estava impotente. Sobre esse tema, trago mais um exemplo. O vingador. O homem de uns 40 anos que estava em terapia receava cometer alguma violência contra outras pessoas. Como seu caráter e seu comportamento não davam indícios disso, o terapeuta perguntou-lhe se houvera violência em seu grupo familiar. Averigou-se que seu tio materno fora um assassino. Tinha em sua empresa uma funcionária que era também sua amante. Certo dia, mostrou-lhe a foto de uma mulher, pediu-lhe que fizesse um penteado igual. Depois que ela já tinha sido vista por muito tempo com aquela aparência, ele a levou ao exterior e a matou. Em seguida, regressou a seu país com a mulher da foto e substituiu a outra como funcionária e amante. Porém, o crime foi revelado e ele foi condenado à prisão perpétua. O terapeuta pediu detalhes sobre os parentes do cliente, principalmente sobre os avós, para saber de onde viera o impulso para o crime. O cliente, porém, não soube dar muitas informações. Do avô nada sabia, e da avó afirmou que era uma mulher piedosa e bem conceituada. Investigando com mais cuidado, o cliente soube que durante o regime nazista, essa avó denunciou como homossexual o próprio marido, que então foi preso, internado num campo de concentração e assassinado. Essa piedosa avó foi a verdadeira assassina no sistema, e dela proveio a energia destruidora que se manifestou. Seu filho assumiu o papel de um Hamlet, como vingador do próprio pai, cegado como Hamlet por uma dupla transferência. Assumiu a vingança no lugar do pai,
e essa foi a transferência do sujeito. Mas poupou a mãe e matou, em lugar dela, a outra mulher que ele amava. Essa foi a transferência do objeto. Então, assumiu as consequências, não apenas do próprio ato, mas também do ato da mãe. E tornou-se semelhante a ambos, à mãe pelo crime e ao pai pela prisão. Portanto, é uma ilusão acreditar que podemos escapar do mal sob a capa de impotência e inocência, em lugar de reagirmos à culpa do perpetrador, mesmo ao preço de nos tornarmos maus por nossa vez. Caso contrário, a culpa não terá fim. Quem se submete, sem ação, à culpa do outro, não consegue preservar a própria inocência e, ainda por cima, semeia desgraça. Ok. Vamos ler até aqui. Nós falamos sobre, paramos aqui, acho que na justiça, né? Quando ele fala sobre a culpa e a inocência, quando dar e receber ficam satisfeitos, né? Toda troca precisa, de uma certa maneira, voltar ao equilíbrio para que depois possa começar a trocar. E ele traz a metáfora do caminhar, né? Não tem uma hora que está trocando, digamos, tem uma hora que a gente está passando de um lado, uma perna para a outra, aí tem um equilíbrio. E aí ele mostra, né, como é que culpa e dívida são semelhantes, e inocência, né? Dívida ou obrigação é culpa, e a inocência é quando a gente se percebe ausente de dívida, ou com alívio, ou com necessidade de algum tipo de reivindicação, podendo reivindicar algo, né? Então, culpa, dívida, obrigação, inocência, ausência de dívida, alívio e poder reivindicar algo, né? Depois ele fala das perdas e danos. Essa culpa e essa inocência que são assim, que mostram, né, quando a troca precisa estar regulada, ele fala de boa culpa, boa inocência, né? Mas ele fala que tem uma culpa má e uma inocência má, que é justamente quando é feito um dano a uma pessoa. Quando se faz um mal a uma pessoa e ela não pode se defender, quando prejudica essa outra pessoa. Aí, tanto a vítima como o perpetrador estão sujeitos à lei da compensação. A vítima tem o direito de exigir e o autor sabe que é obrigado a dar essa reparação à vítima, né? Então, ele diz que culpado e vítima só vão voltar a se equiparar ou quando tiverem sido igualmente maus, ou então quando já tiverem sofrido o suficiente para poder se separar em paz. Então, vejam bem, quando ambos forem igualmente maus, isso significa que a vítima tem que deixar de ser totalmente boa e o agressor tem que deixar de ser totalmente mal. Eles têm que, de uma certa maneira, se equiparar um pouco. Ou então, quando o dano e a dor foram excessivos. Leva a isso, é a situação que nós estamos vivendo em relação à guerra, né? Depois, a história da solução. Essa daqui, gente, pelo amor de Deus, essa história é uma história, assim, que é muito importante. Vocês podem marcar no livro, separar para poder contar. Porque aqui é como a situação mais comum, de desequilíbrio entre casal, né? Aquela mulher que vai ficar reclamando do marido, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você fez aquilo outro naquele momento, porque vocês já sabem que o cérebro da mulher é totalmente conectado com a emoção, ela lembra de tudo e lembra de tudo com emoção, ela vai ficar enchendo o saco do marido. Então, como resolver isso? É isso aqui, ó. Eu até anotei aqui, ó.
ela tem o direito de desejar ou fazer algo em seu próprio benefício, que custe tanto a você quanto custou a ela o que ele fez naquela ocasião. Então, assim, porque às vezes a mulher fica falando, mas ela nunca fica satisfeita. Então, é necessário dar uma medida para a pessoa que está nessa posição dessa mulher, dessa história. Você tem o direito de desejar fazer algo em seu benefício para reparar isso, mas tem que ser consciente, porque senão a pessoa vai ficar na neurose o tempo todo. Isso aqui é muito importante, tá? Dica, assim, de trabalhar. Depois, tem a questão da impotência, né? Como lidar com a impotência? Quando a vítima se coloca numa posição de sofrimento, se mantém inocente, se mantém em sofrimento, porque eu fui abusado, ou porque aconteceu isso, ou porque aconteceu aquilo, e eu por isso a minha vida não vai para frente, e tal. Aí, o que ele diz? Ó, em primeiro lugar, se essa vítima não está agindo, alguém vai agir por ela. Ou vai ficar indignado, ou inconscientemente vai ser um filho que vai assumir essa reparação. Mas o que o Bert Hellinger diz é o seguinte: olha, primeiro, a gente já sabe que com vítima a gente não trabalha. E ele diz assim: olha, essa vítima raramente está em defesa depois do que aconteceu. Então, essa posição de sofrimento, de vítima, que leva a essa inocência que não leva a lugar nenhum, ele fala assim: isso não é adequado para o momento agora. Agora a pessoa tem condições, de um modo geral, de enfrentar o agressor ou buscar pela sua própria reparação, tá? Então, aqui também tem uma indicação importante, quer dizer, você não pode trabalhar com a vítima, nem ajudar uma vítima a resolver o problema dela. É como se fosse assim, ajudá-la a encontrar força para resolver o problema dela, entende? E aí, a consequência de quando a própria vítima não age, aí essa história, que é uma história clássica, né? Clássica da dupla transferência, também está na vida de cada um de nós. A dupla transferência, ela é difícil de ser, como é que se diz, de ser reconhecida, mas eu poderia dizer que a maneira mais fácil de reconhecer a dupla transferência, ele mostra nesse ponto. Ele fala assim: mas ela era tão boazinha com todo mundo, só com ele que ela tratava mal. Ou então, ele faz uma coisa pequena e a resposta dela é exagerada. Esse tipo de situação que parece que está meio desencaixado é que, às vezes, revela essa dupla transferência, né? E aí, depois, essa história do Vingador, que também é uma história clássica, sobre os efeitos funestos, né, da dupla transferência, de como uma raiva ou uma situação reprimida do passado depois retorna para os filhos, para os netos. Então, se vocês veem uma criança que está raivosa, por exemplo, excessivamente raivosa, o que aconteceu com os pais? Você também pode pensar o que aconteceu com, se é menino, o avô paterno, se é menina, né, a avó materna. Você pode começar a pensar, porque você já sabe que transgeracionalmente esse tipo de sentimento também é passado através da dupla transferência. Tá? E aqui, só para terminar essa aula de hoje, eu coloco aqui: o amor cega para que não veja a ordem. Então, o amor é cego à ordem. Então, é isso, pessoal. Desejo aí para vocês tudo de bom. Muito obrigada aí a Dulce pela leitura. Vocês já viram o que nos esperam, né? Um livro super denso. Ok. Mais uma vez, muito obrigado, professora Isabela. Muito obrigado a todos que participaram, que ajudaram a manter esse campo em alta. Tá? Esses ensinos maravilhosos. Até a próxima Boa semana a segunda-feira. todos. Muito obrigado a todos. Obrigada a Tchau. você, Geraldo, também, viu?